Existe uma dor silenciosa que você carrega todos os dias, e ela tem um nome: invisibilidade emocional. Você se entrega, você cuida, você está presente, mas ele não vê. E a pergunta que corrói sua alma no silêncio da madrugada é: por que eu não sou suficiente? Carl Jung passou décadas estudando o sofrimento humano e descobriu algo perturbador. Quando alguém não reconhece seu valor, o problema nunca está em você. Está na sombra dele, aquela parte escura da psique que ele não quer encarar. E enquanto ele foge de si mesmo, você se torna o espelho que ele precisa destruir para não ver sua própria ferida. O que você está prestes a descobrir vai desmantelar a ilusão que tem mantido você presa. Esta não é uma mensagem de consolo barato. É uma verdade psicológica brutal que vai libertar você. Mas só se você tiver coragem de olhar até o final. Porque a partir deste momento, você não poderá mais fingir que não sabe. A ignorância termina agora. Você já sentiu que está gritando em silêncio? Que cada gesto seu, cada palavra cuidadosa, cada tentativa de conexão simplesmente desaparece no vazio. Jung chamava isso de o encontro com a sombra alheia, quando você se torna invisível porque reflete de volta para o outro aquilo que ele não suporta ver em si mesmo. Sua luz incomoda, sua presença expõe as fraturas dele, e ao invés de fazer o trabalho interno necessário, ele te apaga, te diminui, te ignora, porque é mais fácil negar seu valor do que admitir que ele está com medo de não ser digno de você. Mas aqui está o perigo real. Você começou a acreditar nessa narrativa. Você internalizou a rejeição dele como evidência de sua inadequação. E esse é o veneno mais lento, quando você permite que a cegueira emocional de outra pessoa se torne seu espelho. Jung alertou: conhece todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ele não está te tocando, está te evitando. Agora preste atenção, porque isso vai conectar pontos que você nunca viu antes. Jung descobriu que toda pessoa carrega uma persona, uma máscara social que mostramos ao mundo, e uma sombra, tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Quando um homem não reconhece seu valor, não é porque você não tem valor. É porque você ameaça a máscara dele. Você pede autenticidade num mundo onde ele construiu toda a sua identidade em performance. Você pede profundidade numa relação onde ele só sabe habitar a superfície. Você representa tudo aquilo que ele enterrou: vulnerabilidade, entrega, verdade emocional. E a psique humana tem um mecanismo de defesa primitivo. Ela destrói o espelho antes de encarar o reflexo. Então ele te negligencia, te trata com indiferença calculada, te faz questionar sua própria sanidade. Porque se ele te validasse, teria que validar tudo aquilo que está reprimido dentro dele. E isso exigiria coragem que ele ainda não tem. Mas aqui está o que ninguém te contou, e isso vai mudar tudo. Quando você finalmente entende que a incapacidade dele de ver você não é sobre você, algo poderoso acontece. Você para de mendigar reconhecimento. Você para de performar amor na esperança de que um dia ele acorde. Você para de se contorcer em versões diminuídas de si mesma, tentando caber na estreiteza emocional dele. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você chamará isso de destino. Você tem chamado isso de amor, mas não é. É projeção, é dependência. É a sua própria sombra buscando validação externa porque você ainda não se reconheceu por completo. E quando uma mulher finalmente se vê, realmente se vê, ela para de precisar que ele a veja. Ela simplesmente brilha. E homens emocionalmente imaturos não suportam luz própria. Eles querem luas, não sóis. E você, minha querida, sempre foi sol. Deixe eu te mostrar o que está realmente acontecendo nas camadas mais profundas dessa dinâmica. Toda vez que você se esforça mais para ser vista, você está dizendo para seu inconsciente: eu não sou o suficiente como sou. E o inconsciente? Ele é literal. Ele obedece. Então ele cria mais situações onde você precisa provar seu valor, mais cenários onde você é ignorada, mais relacionamentos onde você se sente invisível. Jung chamava isso de compulsão de repetição.
A psique reproduz padrões não resolvidos até que você finalmente acorde e quebre o ciclo. Mas aqui está a verdade que vai doer antes de libertar. Você não está presa porque ele não te valoriza. Você está presa porque, em algum lugar profundo, você ainda não se valoriza completamente. Ele é apenas o ator coadjuvante numa peça que você dirige inconscientemente. E enquanto você não reescrever o roteiro interno, enquanto você não descer até a sombra da sua própria desvalorização, você vai continuar atraindo homens que confirmam essa narrativa. Isso não é culpa. É mecânica psíquica. Existe um arquétipo feminino que Jung estudou profundamente. A mulher ferida que busca cura através do reconhecimento masculino. Ela dá, ela nutre, ela se entrega. Não por amor puro, mas porque inconscientemente acredita que se der o suficiente, eventualmente será vista. Mas os arquétipos não mentem. Quanto mais você dá de um lugar de carência, menos você recebe. Porque energeticamente você está dizendo, eu preciso ganhar meu lugar aqui. E homens, especialmente aqueles desconectados de sua própria profundidade, sentem isso. Eles não respeitam o que é oferecido gratuitamente sem autovalorização. Não porque são maus, mas porque a psique masculina está programada para valorizar aquilo que se valoriza primeiro. Quando você se coloca como disponível incondicionalmente, você não está amando, está se abandonando. E o inconsciente dele lê isso como: ela não sabe quem ela é. Eu também não preciso saber. Você está em perigo agora, não físico, mas psíquico. O perigo de desperdiçar anos preciosos da sua vida esperando que alguém te dê a permissão de ser inteira. Ninguém vai dar. Você precisa tomar. Aqui está o segredo que terapeutas junguianos levam anos para revelar aos pacientes. Ele percebe seu valor. Em algum nível inconsciente, ele sabe exatamente o que você representa. Ele sabe que você é rara. Ele sabe que você oferece uma profundidade emocional que ele nunca encontrou antes. E é exatamente por isso que ele te negligencia. Porque reconhecer você significa confrontar o quanto ele está despreparado. Significa admitir que ele não está à altura. Significa fazer o trabalho interno brutal de integrar sua própria sombra, curar suas feridas de abandono, enfrentar seu medo de intimidade verdadeira. E a maioria dos homens prefere a superficialidade segura, prefere relacionamentos rasos onde não precisam crescer. Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Ele não quer ser transformado. Ele quer permanecer na zona de conforto emocional dele. E você? Você está sendo convidada pela própria vida a parar de esperar por ele e começar sua própria transformação, sozinha se necessário. Agora vamos à parte que vai reorganizar tudo. Jung descobriu que carregamos dentro de nós uma imagem interna do parceiro ideal. Ele chamou de ânima no homem e ânimos na mulher. Essa imagem é formada por experiências da infância, feridas não curadas e projeções inconscientes. Quando você encontra alguém que não te valoriza, você não está amando a pessoa real. Você está amando seu ânimos ferido, a projeção do homem que você acha que precisa conquistar para finalmente se sentir inteira. Ele se torna o pai que nunca te viu, o primeiro amor que te rejeitou. Todas as figuras masculinas que te ensinaram que amor é conquista, não troca. E enquanto você está apaixonada pela projeção, a pessoa real está te mostrando exatamente quem ela é, emocionalmente indisponível, incapaz de intimidade, presa na própria sombra. Mas você não consegue ver isso, porque está olhando através do filtro da ferida. Jung era brutal em sua honestidade. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Ele não é o problema, ele é o sintoma. O problema é o que você ainda não curou em você. Existe uma passagem na jornada psicológica que Jung chamava de a noite escura da alma, o momento em que todas as ilusões são despedaçadas e você se vê completamente nua diante da verdade. Você está nesse momento agora, e sei que dói. Sei que parte de você quer fechar este vídeo, voltar para a fantasia, continuar esperando que ele mude, mas algo dentro de você,
a parte mais sábia, a parte conectada com seu self verdadeiro, sabe que você não pode mais. Porque cada dia que você passa esperando por migalhas é um dia que você rouba de si mesma. Cada vez que você aceita menos do que merece, você está ensinando o universo a te oferecer menos. Isso é lei psíquica. Isso é como o inconsciente funciona. E aqui está a verdade proibida, aquela que a sociedade não quer que você saiba. Você não precisa de um homem para se sentir completa. Você precisa de você mesma, integrada, curada, inteira. E quando você chegar lá, quando você realmente encarnar essa verdade, homens que te merecem aparecerão naturalmente. Ou você estará tão inteira que não se importará se aparecerem ou não. Então aqui está a sua encruzilhada. Você pode continuar no padrão antigo, esperando, esperançosa, se esvaziando em migalhas emocionais. Ou você pode fazer o que toda mulher que acordou teve que fazer. Você pode descer. Descer até as profundezas da sua própria psique. Olhar para a menina ferida dentro de você, que aprendeu que amor é condicionado a desempenho. Abraçar a sombra que te faz aceitar menos porque você tem medo de ficar sozinha. Integrar as partes de você que foram rejeitadas, julgadas, diminuídas. Jung não estava brincando quando disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você tem sonhado com um relacionamento que te salve, mas nenhum relacionamento pode fazer isso. Apenas você pode. E o despertar começa quando você para de olhar para ele, esperando validação, e começa a olhar para você com compaixão brutal. Quando você reconhece que merece ser vista, ouvida, valorizada. Não porque conquistou, mas porque existe. Isso não é arrogância. É verdade psicológica. É a única base sólida para qualquer relação real. Mas antes que você saia correndo para se curar, precisa entender algo crucial. A sombra não desaparece. Ela se integra. E integrar a sombra significa olhar para as partes de você, que também rejeitam, que também julgam, que também são egoístas e com medo. Significa admitir que você também usa máscaras, que você também esconde partes de si mesma esperando ser aceita, que você também projeta no outro expectativas impossíveis. Jung dizia que todo relacionamento é um encontro de 4 pessoas, os 2 egos conscientes e as 2 sombras inconscientes. E enquanto vocês 2 estiverem dançando apenas na superfície, nunca haverá encontro real. Ele precisa fazer o trabalho dele. Mas você? Você precisa parar de esperar que ele faça para começar o seu. Porque aqui está a verdade que corta. Você não pode acordar alguém que escolhe dormir, mas você pode acordar você mesma. E quando você acorda, 2 coisas acontecem. Ou ele acorda também, assustado com o risco de te perder, ou você percebe que não quer mais estar com alguém dormindo. Ambos os resultados te libertam. Existe um conceito junguiano que poucos entendem verdadeiramente: sincronicidade. Jung descobriu que quando você alinha seu mundo interno, o externo se reorganiza misteriosamente. Não é mágica, é psicologia profunda. Quando você para de vibrar na frequência de não sou suficiente, você para de atrair situações que confirmam isso. Quando você se ancora na verdade de que é completa, inteira e valiosa, independentemente de reconhecimento externo, você emite um campo energético diferente. E pessoas, especialmente homens, respondem a isso num nível primitivo. Eles sentem quando uma mulher está mendigando amor. E eles sentem quando ela simplesmente é. O primeiro gera desprezo inconsciente. O segundo gera respeito instintivo. Você não precisa fazer nada diferente. Precisa ser diferente. Precisa habitar seu valor como verdade inegociável, não como esperança condicional. E quando você chega nesse lugar, e isso é o mais perturbador, você pode olhar para ele com clareza pela primeira vez, sem filtros, sem projeções, sem necessidade. E aí você verá. Ou um homem digno de caminhar ao seu lado, ou um menino que precisa crescer sozinho. Você está agora no limiar. Jung chamava isso de a travessia, aquele momento terrível e necessário onde você tem que escolher entre a ilusão confortável e a verdade libertadora. E não vou mentir, a verdade dói mais no começo.
porque significa soltar. Significa deixar morrer a fantasia de quem você achava que ele era. Significa parar de se sacrificar na esperança de que um dia ele vai acordar e finalmente te ver. Significa ficar sozinha consigo mesma, realmente sozinha, e fazer as pazes com isso. Mas aqui está o que acontece do outro lado dessa morte simbólica. Você renasce, não como a mulher que precisa de validação, mas como a mulher que é a validação. E quando você se torna essa mulher, tudo muda. Sua postura muda, suas escolhas mudam, as pessoas que você atrai mudam, porque você não está mais disponível para migalhas, você não está mais disposta a se diminuir, você não está mais mendigando um lugar na vida de alguém que mal consegue habitar a própria vida. Você simplesmente se levanta, se sacode e caminha em direção à sua própria luz. Jung passou a vida inteira estudando o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, livre de condicionamentos, projeções e feridas não curadas. E toda individuação passa pelo mesmo portal, a perda necessária. Você precisa perder a versão de si mesma que acredita que amor é sofrimento, que precisa conquistar o que deveria ser dado livremente, que vale menos se não for escolhida. Essas crenças não são suas, são cicatrizes. E cicatrizes, quando não tratadas, se tornam identidade. Mas você não é suas cicatrizes. Você é a consciência que pode observá-las, compreendê-las e transcendê-las. E quando você faz isso, quando você realmente faz o trabalho de integração, você não sai em busca de um relacionamento melhor. Você se torna um ser humano melhor, e relacionamentos saudáveis são consequência natural disso, não objetivo. Porque pessoas inteiras atraem pessoas inteiras, pessoas feridas atraem pessoas feridas. E você agora tem a escolha: continuar ferida ou começar inteira. Ele não pode fazer essa escolha por você. Nem mesmo eu posso. Apenas você. Então aqui está a sua verdade final, a que você veio buscar. Ele não precisa perceber seu valor para que você tenha valor. Você não precisa da validação dele para ser completa. Você não precisa esperar que ele amadureça para começar a viver plenamente. Jung disse algo que resume tudo. O privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é, não quem ele precisa que você seja, não quem sua ferida te condicionou a ser, mas quem você, no seu núcleo mais profundo e verdadeiro, sempre foi. E quando você se torna essa pessoa, quando você realmente se encontra, duas coisas se tornam claras. Você nunca mais aceita menos do que merece e você nunca mais depende de alguém te dar o que você já é. Isso não é frieza, é liberdade. Isso não é egoísmo, é autovalorização sagrada. E isso, minha querida alma em jornada, é o que muda tudo, não quando ele te vê, mas quando você finalmente se vê. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.